Graça e paz a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje quero ler uma palavra com os amados, está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz assim, Hebreus capítulo 11, verso 1: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aqui o autor de Hebreus ele está escrevendo e incentivando pessoas, os hebreus mais precisamente, a não desanimarem da fé em Cristo, a não desistirem. No versículo 2 ele vai dizer assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E ele vai relacionar uma lista de heróis da fé, no capítulo 11. E você vai encontrar vários homens que deram a sua vida, vários homens que entregaram a sua vida a ponto de morrer, pela vontade de Deus. Tem vários profetas citados, vários homens de Deus citados no capítulo 11 de Hebreus. E provavelmente o autor escreveu numa época de perseguição, onde muitos estavam desistindo e desanimando da fé. E ele está escrevendo, levando o homem levando os homens, os hebreus a serem animados, porque nesse período de tempo, vamos dizer, a fé cristã começa a sair de dentro do judaísmo, ela começa a criar, as suas árvores, as suas plantas, para o lado de fora do judaísmo, porque até então ali o cristianismo está dentro do judaísmo e Roma ainda está tranquilamente com isso. Quando o cristianismo começa a sair de dentro do judaísmo, como o cristianismo não era uma religião que tinha sua assinatura na lista de religiões de Roma, e o judaísmo sim, o cristianismo passa a ser perseguido, passa a ser perseguido por Roma, não mais só pelos judeus, ortodoxos, mas agora também os romanos perseguiam os cristãos. Por quê? Porque eles estavam então fazendo como é que eu posso dizer, um reboliço, em todos os lugares que eles iam, E o autor de Hebreus nesse período, que provavelmente era um período de perseguição, ele está levando eles a compreender a fé, que a fé ela não está pautada naquilo que a gente está olhando e nem naquilo que a gente está querendo, mas sim naquilo que a gente espera e naquilo que a gente não vê. São duas coisas importantes da fé. A fé ela nos leva a compreender quem é Deus e o que nós podemos fazer em prol do reino de Deus. Tá? Então, nesse momento, eu quero falar para você, você tenha fé. Não tenha fé nas coisas que você está vendo. Não tenha fé naquilo que você talvez esteja querendo. Tá? Porque a fé, a primeira coisa que ele vai dizer, é importante. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E o que foi prometido a nós? A fé é a certeza das coisas que se espera. Primeiro foi prometido a volta de Jesus Cristo. Foi prometido moradas. Foi prometido uma vida no reino de Deus. Foi prometido a nós várias coisas que podemos compreender que é verdadeiro. Jesus Cristo ele vem prometendo, ele não vem prometendo riquezas na terra, ele vem te prometendo uma salvação, uma vida de justificação, uma vida de redenção, uma vida eterna, uma vida abundante. Ele vem prometendo tudo isso para a gente, então a gente precisa compreender que precisamos estar firmes em cima dessas promessas. Crer e esperar nisso é importante, sabe? Deus ele quer que você tenha fé e espere naquilo que ele te prometeu. As coisas terrenas, elas são passageiras, mas aquilo que Deus te prometeu é eterno e é preciso que você espere, entende? Então, olhe para o que Deus está nos mostrando, olhe para o que Deus está falando a nós. A nossa fé precisa estar nas coisas que nós esperamos, que Ele prometeu. Entende? Não é porque vem uma perseguição, não é porque vem uma tribulação, não é porque vem um deserto, não é porque vem nada dessas coisas que a gente vai desistir da fé. Não, a fé não está naquilo que a gente está vendo, A segunda coisa que ele vai falar, a fé é a convicção de fatos que não se veem.
Entende? A gente vive nessa terra, mas existe o mundo espiritual, existe o reino espiritual, existe o reino de Deus, entende? Existe o império das trevas, tá? Então a nossa convicção está nos fatos, nas coisas que não se vê. Existe uma guerra hoje, entende? Existe uma guerra hoje espiritual. E essa guerra a gente precisa acreditar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer para a gente que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades, espíritos que vivem nas regiões celestiais no mundo, entende? Então a nossa luta é essa. Primeira coisa, a gente precisa esperar naquilo que Deus prometeu, que Cristo prometeu, que Jesus prometeu. A cruz não foi em vão, eu sempre tenho falado isso. A cruz, o sangue derramado, ele foi um valor pago por mim e por você. Então nós precisamos acreditar em tudo aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Esperar na volta de Cristo, esperar na vontade de Deus, esperar que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja querida, saber que estamos esperando morada que ele foi fazer. Entende? Saber que nós vivemos uma justificação, vivemos a redenção, vivemos pela graça de Deus com fé. Entende? Então precisamos esperar nessas coisas. Você precisa esperar nisso, eu preciso esperar nisso. Precisamos esperar em Deus. Sabe, porque as coisas terrenas elas vão passar, elas são passageiras. Então a nossa fé, é a certeza das coisas que esperamos, porque o que Deus prometeu é real, uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida com Ele, uma vida de intimidade, uma vida de entrega, né? Uma vida de santidade, uma vida de renúncia. E isso precisamos esperar a cada dia de nós, entende? De mim, de você, nós precisamos esperar, entendeu? A nossa fé é a convicção das coisas que não se veem. Entende? Nós estamos em uma batalha, em uma guerra espiritual e precisamos ter convicção que essa guerra, essa batalha é verdadeira. Entende? Por quê? Porque o espiritual ele se materializa no material. Entende? A maldade do homem, a concupiscência do homem, entende? Tudo isso é algo espiritual, é algo maligno. É algo que nós precisamos combater e lutar, não no homem, mas precisamos lutar em oração, buscando ao Senhor. Porque oração do hebraico, ela significa uma palavra muito interessante. A oração do hebraico é uma arma tocada com a boca. Esse é o significado de oração do hebraico. O conceito é uma luz que emana da terra para o céu. Isso é oração. Entende? Então nós não podemos nos apegar às coisas que são da terra. Nós precisamos compreender o mundo espiritual, o reino espiritual, e compreender que nós estamos em uma luta, em uma batalha, e tudo isso que está acontecendo não é simplesmente só no campo da visão, não é simplesmente uma cosmovisão que a gente tem, não, uma visão de mundo, não desse mundo, entende? Mas uma visão daquilo que está além, daquilo que a gente pode ver, daquilo que a gente pode olhar. Então a nossa batalha, a nossa luta, a gente precisa acreditar que ela é espiritual. Eu não posso brigar contra as pessoas, eu não fui chamado para lutar contra as pessoas, eu não fui chamado para estar com armas na minha mão, não. Eu fui chamado para orar, para batalhar, para estar de frente de uma batalha espiritual que eu não posso ver, mas eu creio que está acontecendo agora, nesse exato momento. E oração quer dizer isso, né? A oração quer dizer isso. A oração quer dizer uma arma tocada com a boca. Ou seja, a gente está em luta, em batalha, e nós precisamos a cada dia nos apegar à cruz, a cada dia olhar para Cristo, depender do Espírito de Deus sobre nós e fazer com que a vontade dele aconteça e não a nossa. Entende? Então nesse momento eu te convido, vamos orar. Vamos elevar os nossos olhos ao Senhor, ao nosso Salvador, porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele está aqui no nosso meio, em nossa vida, porque nós somos morada do Altíssimo, entende? Então eu te convido, vamos fazer uma oração, vamos buscar ao Senhor, vamos nos render a Ele, vamos nos arrepender, porque a fé não está nas coisas que nós estamos vendo, mas sim naquilo que Ele prometeu, porque é eterno, porque é verdadeiro, porque é fiel. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te guie, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.